As maiores marcas do mundo investem bastante tempo e dinheiro buscando entender seus consumidores. E existem alguns métodos para fazer isso. Um bom construtor de marca não precisa ter 50 insights legais toda semana. Você precisa ter uma boa ideia e trabalhar de maneira muito consistente em cima dessa ideia. Isso vai transformar a sua marca. Para mim, resume muito o que é a internet hoje. A gente não sabe o que a gente quer consumir no mundo digital. A gente tá ali talvez por química do nosso cérebro pedindo mais dopamina o tempo inteiro. 78% das pessoas entrevistadas, as marcas poderiam acabar amanhã e não faria falta nenhuma. E o que você acha que separa uma marca que só pensa nessa venda final das marcas que realmente olham pro longo prazo? Não sendo inocente, as duas vendem. Sim. A que só quer pensar na venda como fim. Mas a outra cria algo muito mais poderoso. Você pode comprar, como você falou, seguidores, pode comprar anúncios, mas você não compra relevância. Se tivesse na prateleira, acho que um monte de gente ia tentar buscar. Você constrói. Pausa no episódio. A gente tem uma métrica que 73% das pessoas que assistem nossos vídeos aqui no YouTube não estão inscritas no canal. Então já aproveita agora, se inscreve e acompanha mais um episódio do Papo de Marca Podcast. Fala, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Marca Podcast. Vocês já viram na chamada inicial aqui que a gente vai falar de vários assuntos super interessantes sobre marca, sobre branding, sobre consumidor. Hoje eu estou recebendo aqui Thiago Felinto, publicitário de formação e pesquisador de comportamento, fundador da Mob Inc. Muito obrigado, meu parceiro. Valeu. Obrigado por sair do Guarujá, da praia e vim aqui para São Paulo, centro de São Paulo. Nesse falar... dia de chuva. Maravilhoso. Hoje tá uma delícia para ficar debaixo da coberta. Cara, obrigado mesmo pelo tempo. Agradecer também ao Vitor Lisboa, que já gravou um episódio aqui com a gente, que fez essa conexão. Falou, cara, você tem que gravar com o Thiago, e tenho certeza que vai sair vários insights super legais. Apresentei você corretamente, Thiago? Faltou alguma coisa? Não, Lucas, acho que é um bom ponto de partida. Eu também quero agradecer a oportunidade de a gente estar construindo essa conversa aqui. Tomara que seja proveitosa para a gente e, sobretudo, para quem está escutando essa conversa. O Vitão também, que fez essa conexão com a gente, que é um profissional incrível. E, sem dúvida, para mim não foi esforço nenhum. É sempre doloroso deixar a praia e voltar para a cidade, apesar de eu ser daqui. Mas só de você falar, vamos conversar, eu subo. Então, se eu chamar, estou à disposição. Valeu. Muito bom, muito bom. A gente já trocou ideia na semana passada. Eu até marquei, né, no Google Meet, ela falou, 30 minutos, já sabendo que ia ultrapassar um pouquinho, porque o assunto é bom, o assunto é proveitoso. E para quem não te conhece, Thiago, e não conhece a Mob Inc., o que vocês fazem, o que vocês entregam de solução para o mercado hoje? Perfeito. Acho que é legal, para dar um contexto, dizer que a ideia da Mob, eu fundo a Mob aos 23 anos de idade, né? Que é uma fase da vida que a gente ainda está descobrindo e etc. Mas a provocação para criação da Mob como consultoria, etc., vem de uma inquietação minha também de pensar durante a faculdade o que eu ia fazer. Né? Eu sou formado em publicidade e propaganda e etc. Mas o que eu ia, para onde eu ia direcionar a minha carreira? Porque dentro da academia, né, na universidade, direcionam a gente muito a olhar para a agência de publicidade, de propaganda, de criar campanha, etc. E isso é muito interessante. Só que, eu tive um gatilho de pensar assim, é isso que eu quero? Porque a gente tão jovem tem que tomar uma decisão tão importante, né, cara? De saber qual que é a sua carreira e às vezes você vai conduzir isso por décadas ou por uma vida inteira. E aí eu comecei a olhar para uma ideia de que eu queria entender das pessoas e, sobretudo, entender por que as pessoas consomem, né? Então, por que tem aulas que a gente faz aqui, mesmo que sejam matérias diferentes, professores diferentes, etc., por que algumas marcas são tão citadas como cases, são tão importantes, e algumas outras do mesmo segmento, grandes também, não são citadas. E aí eu comecei a olhar para saber como que eu ia chegar nessa resposta, né? Claro que é um tipo de pergunta, por que a gente consome, uma pergunta muito difícil, e que a gente, quando chega em algum ponto, vai avançando. Essa pergunta nunca para, né? Mas eu comecei a entender um pouco sobre essa ideia da gente buscar formatar a nossa identidade. O consumo se dá por coisas básicas, né, de certa maneira. Ou seja, a gente se alimenta, se veste, busca abrigo e etc. Mas depois que isso está saciado, a gente consome para tentar se entender como indivíduo. Ou seja, para construir uma identidade.
E aí, entendendo um pouco disso, a gente começa a se relacionar com as marcas e com o consumo também para se relacionar. Ou seja, para se inserir na sociedade, etc. E aí, eu tive a sorte de, no início da minha formação, arrumar um estágio em uma consultoria de tendência, de análise de comportamento de consumo. Então, eu não fui para a agência. A maioria dos meus amigos do grupo, que a gente fazia trabalho de faculdade, etc., já estava também indo para agências. E eu consegui ir para esse laboratório de tendência, de análise de comportamento de consumo, e ali me abriu a visão de uma maneira muito diferente. Então, para mim, foi uma escola, tanto a metodologia que eles aplicavam lá para tentar entender sobre pessoas e marcas, e também as pessoas que estavam ali ao redor. Aí eu trabalhei ali por um tempo, acho que 4 anos, e aí com 23 eu olhei e falei assim, tá, tem uma oportunidade aqui. Então, o que a Mob faz? Né? Dentro do contexto de pesquisa de mercado, a gente é especialista em recrutamento de consumidores. Certo. Para dar um contexto, ou para validar essa ideia com quem está acompanhando a gente já entende, as maiores marcas do mundo, as mais relevantes, investem bastante tempo e dinheiro buscando entender os seus consumidores. Né? E existem alguns métodos para fazer isso, e aí existe a pesquisa qualitativa, que permite uma aproximação com o consumidor de uma maneira como um mergulho, de maneira mais profunda. E aí, dentro desse eixo estratégico, existe um espaço que é o de recrutamento de consumidor, que é onde a gente vai gerar essas relações. Ou seja, eu vou atrás dessas pessoas para que elas possam trazer a sua voz, a sua verdade, a sua experiência, e as marcas justificarem para onde vai, como cria, por que muda. Então, o processo a marca tem uma inquietude aí de entender mais o consumidor dela e ela entra em contato contigo com o objetivo de fazer essa ponte. É esse o processo? É um pouco disso. A maior parte dos nossos clientes são as consultorias, os laboratórios de análise de comportamento de consumo, ou seja, são em grande parte os planejadores, os moderadores, os analistas de comportamento. Eu atuo encontrando as pessoas. Para te dar uma dimensão, a Mob entrega cerca de 140 projetos por ano com marcas, as maiores do Brasil, marcas globais, etc. A gente tem operação no Brasil inteiro, Cidade do México, Argentina, Chile, Colômbia. O que a gente faz? A partir desse olhar, dessa inquietude, como você colocou, ou dessa necessidade de entender algum tipo de comportamento de consumo específico, eles precisam encontrar as pessoas para fazer perguntas. Diferente do campo do quantitativo, onde é possível a gente juntar a resposta de um monte de gente numa amostra maior, muito mais representativa, no quali as conversas são mais aprofundadas, mais longas. Então, aquela pessoa, num contexto de marca, precisa representar bem várias outras. E não dá para uma marca ouvir milhões de consumidores. Sim. Então, ela vai ouvindo pedaços dessas pessoas com muito interesse. E aí, a partir disso, ela vai construindo. E aí, para a gente viabilizar isso, a Mob tem hoje uma rede de 70, 80 pesquisadores espalhados nessas praças que eu te falei, que são pessoas que ajudam a gente a furar a bolha. Então, a marca chegou até a gente, ou a consultoria, né, ou a agência de publicidade, e disse, a gente quer trocar uma ideia com essa metodologia, existem várias, a gente pode falar aqui depois de algumas delas, para entender um gatilho ligado, sei lá, à saudabilidade, a novas referências de esporte, e assim vai. E aí a gente pega esse briefing, entende essa pessoa não só pelos cortes sociodemográficos, ou seja, essas definições de classe social, raça, gênero, né, onde ela está inserida, que são importantes observar, claro, mas existe o além disso, que é o comportamental. Sim. Então a gente pega esse briefing, pede um cronograma e vai mergulhar, vai conectar essas pessoas com essa metodologia para tentar buscar essa resposta, entendeu? Pô, pra gente avançar, você falou já de 2 termos aqui que eu acho que é legal a gente colocar na mesa e explicar. Pesquisa qualitativa e pesquisa quantitativa, qual que é a diferença entre elas? Legal. A quanti, como eu falei, ela é muito mais pautada num olhar referenciado pela amostra. Ou seja, uma amostra X de pessoas, e aí existe um cálculo amostral referencial. Um exemplo prático, quando a gente vê intenções de voto, por exemplo, aquelas intenções falam de uma comunidade, ou de uma cidade, ou do Brasil inteiro, mas ela não entrevistou todo mundo, né? Não daria. Mas ela faz um cálculo e uma distribuição, e aí ela aplica questionários mais objetivos, perguntas fechadas, sem muita margem de interpretação. Por exemplo, sim ou não? Okay. Perfeito. Na metodologia qualitativa, a gente vai trabalhar de uma outra maneira. Ou seja, a amostra não precisa ser gigantesca, de 1.000, 2.000 pessoas,
mas o que a gente vai buscar ali é a profundidade das respostas. Tá. Então, quando a gente tem... por exemplo, a gente acabou de entregar um projeto muito interessante para uma marca do segmento de beleza, uma marca francesa super legal, que queria entender mais da percepção de marca com um público mais jovem. Aplicando, então, uma metodologia Quali, a gente usou como método para poder se relacionar de maneira mais próxima com o consumidor um rolê. Ou seja, a gente pegou gente de todo o Brasil que estavam dentro daquela expectativa de observação que a marca tinha naquele momento, e o pesquisador, né, foi para o shopping passar uma tarde com essa pessoa, tomar um sorvete, um café, e aí num dado momento ele pegou, deu um voucher para ela num valor X de R$500 e disse assim, vamos lá na loja da marca? E aí você me mostra como que você escolhe as coisas. Legal. Então, olha como é interessante Público mais jovem ou qual a idade desse público? Era um público a partir de 18 anos. Então, Tá. de 18 a 28 anos, ou seja, tinha também um gap ali, tem as suas diferenças, mas a pesquisa qualitativa nos permite observar a pessoa, tanto nessa conversa prévia, de maneira muito profunda sobre como que ela se insere naquele ambiente, ganhar a confiança dela de maneira muito autêntica a partir dessa intimidade que vai sendo construída. E aí, quando o pesquisador está dentro da loja, ele pode se colocar e falar assim, agora você é o protagonista, você vai escolher, entendeu? Do Legal. jeito que você faz. E aí a pessoa ele vai notar se ela vai cheirar todos os produtos antes de comprar, o quanto ela é resistente por uma indicação do vendedor ali no PDV, o quanto aquela vitrine encantou quando eles entraram naquela loja, ou se o produto que ele está estudando em si, que às vezes o consumidor nem sabe, é totalmente ignorado para aquele público que ele achou que seria o público-alvo. Entendi. Então, de repente, tem uma prateleira linda que eles desenharam e que é o lançamento do ano para aquele público, e ele vai ver que para boa parte da amostra eles passavam batido, iam direto para outras. Então, a pesquisa qualitativa te permite descobrir todas essas camadas e isso enriquece muito o processo. Muito além do sim ou não, ou do comprou ou não comprou, né? Exatamente. É como comprou, por que escolheu e o que sentiu, né? E como que funciona o recrutamento de consumidor na prática? Aí o recrutamento é nisso. Assim, então a gente recebeu essa descrição desses perfis, né, dentro de um público-alvo. A gente senta com o cliente, entende os desafios, elabora um roteiro, e esse roteiro é muito importante para a gente que claro, existe a necessidade de que se desenhe de maneira prévia algumas perguntas, porque a gente está olhando para alguns perfis específicos. Então não é só largar pesquisador e dizer vai observar o mundo. Você gera gatilhos para que ele enxergue esse ou aquele ponto. A gente desenha esse roteiro como uma conversa. E a gente tem essa rede de 70, 80 pesquisadores espalhados e a gente tenta fazer uma coisa que é um entrevistador igual ao entrevistado, ou o máximo próximo disso que a gente conseguir. Então a gente coloca pessoas que também, de alguma maneira, estão inseridas naquele contexto. Então, quando a gente tem um trabalho que busca investigar um comportamento X de mulheres que são mães, a gente tenta formatar toda a nossa equipe com mães. Porque isso traz verdade para o processo. Porque quando eu sentar com você, mesmo você sabendo que eu tenho um objetivo, que é o objetivo de levantar informações para uma pesquisa, a gente já se conectou há muito tempo por várias outras coisas. O nosso papo, meia hora antes, já foi sobre os nossos filhos, sobre as nossas dificuldades e tudo mais. E aí a galera vai para campo. Então a galera se espalha, busca essas pessoas, faz uma análise que eu acho que é uma riqueza do nosso processo, que é verificar um tripé de influência. Ou seja, o quanto aquela pessoa está conectada com aquele assunto a partir de comunicabilidade, ou seja, o quanto ela consegue falar e fala bem sobre isso e curte falar. Também de referências, ou seja, o quanto ela não compra aquilo só de maneira automática. Ou seja, ela comparou, ela viu outros produtos, ela já testou e etc. E também influência. Ou seja, eu compro uma garrafa d'água e conto para vocês que ela tem uma proteção térmica tão irada e que ela é leve na mala e que ela é muito versátil por isso e por aquilo. E eu acabo convencendo o grupo ao redor de mim a também procurar aquela marca. Então, em todos os nossos projetos, os nossos filtros buscam observar esses 3 pontos para que quando a gente faça uma seleção de quem de verdade vai participar da metodologia, a gente já teve tudo isso em conta. Legal.
E aí depois a gente entrega para essas diferentes metodologias para que o pesquisador faça esse mergulho com o consumidor, entendeu? E é você que decide de cada projeto quem vai ser a pessoa que vai estar à frente dessa pesquisa, assim, se for uma pesquisa de campo, obviamente, ou você vai mandar alguém. É você que tem esse olhar dentro da sua empresa? Dentro da MOB, eu ocupo o espaço mais executivo e também de relacionamento mais próximo com o cliente, mas essa é uma coisa que foi a minha primeira função dentro da MOB, né? Então, quando eu saio, que eu contei lá atrás, da consultoria e fundo a MOB em 2013, né? A minha primeira obrigação era tentar capacitar as pessoas, até porque também existia em mim uma provocação já daquela ideia também da gente entender de maneira mais profunda os porquês e o respeito às pessoas, entendendo delas esse potencial de história que elas têm. Eu falei, cara, eu preciso treinar a galera a ir para campo de um jeito diferente. Então, quando a gente recebe do pesquisador, do estrategista e dizendo assim, me ajudem a encontrar essas pessoas, a gente é que faz essa distribuição. Mas, claro, aí eu tenho pessoas geniais que me ajudam na execução disso, que vão operando e coordenando essas pessoas no dia a dia, que é um trabalho também gigantesco e muito detalhado, né? Imagino. Então, eu ajudo a compor na discussão de quem vai fazer parte disso, mas existem pessoas dentro da nossa estrutura que manjam muito mais do que eu, que tem muito mais sensibilidade para entender aonde encaixar as peças. E aonde encontrar essas pessoas? Aonde encontrar? É legal essa pergunta, porque é no mundo. Né? Elas estão em todo lugar, porque a gente está aqui, por exemplo, agora, num papel de conversar como especialistas em marca, ou como pessoas que querem pensar em marca de alguma maneira mais técnica, mas eu e você também é consumidor de um monte de coisas. E um monte de coisas incomuns, porque a gente está dentro de uma tribo de comunicação, de observador de marca, de repente por gostar muito de Fórmula 1 e etc. E outras que são totalmente distintas. Então, há uma dificuldade porque existem especificidades que precisam ser tratadas, porque é um trabalho técnico também, não é um trabalho só filosófico ou inspiracional. É também isso, mas sobretudo técnico. Mas as pessoas estão por aí, cara. E esse é o mais legal do que a gente constrói trabalhando especificamente com recrutamento de consumidores. As pessoas estão por aí cheio de histórias legais e as marcas que se dispõem a escutar essas histórias, elas mudam de patamar. Assim. Elas de verdade constroem algo mais sólido, mais duradouro, algo que o seu público-alvo de verdade está demandando. Né? Porque muito do que a gente vê muitas vezes é a partir da ideia do que foi discutido em uma mesa com pessoas com referências muito iguais, que fizeram um intercâmbio aqui, que estudaram e fizeram pós-graduação ou mestrado numa mesma universidade, que falam a mesma segunda língua. Mas essas pessoas podem ter provocações muito interessantes, mas a ideia não morre nelas, ou melhor, elas não se sustentam nelas. Porque a gente tem que tirar um véu de ilusão de que a gente está fazendo esse trabalho como um trabalho romântico. Não é. No fim do dia, é grana. As marcas precisam ser saudáveis, financeiramente estáveis. Então, a gente está buscando tudo isso para que esse objetivo se perpetue, certo? Mas se as pessoas não se tirarem desse pedestal e começarem a entender que a verdade está no consumidor, aí a marca cria coisa e tem que ficar pulando toda hora. Mas quando ela se dispõe a encontrar, e aí vem a sua provocação, que é muito legal, aonde estão esses consumidores? Estão por aí o tempo inteiro. A gente é um. Então é muito mais um trabalho de só abrir a sua escuta e se conectar. Sabe? E é o teu papel e o papel da MOB estar com os ouvidos ali, o radar atento para encontrar essas pessoas, seria isso? O tempo inteiro, exato. Até porque você pode imaginar que dentro desses 140 projetos que a gente toca por ano, projetos muito grandes, que às vezes um projeto envolve encontrar 120 pessoas, outro 80, então é um número muito, a gente mobiliza milhares de histórias todos os anos, né? Para vários tipos de metodologia. Então, o nosso papel aí o que eu quero trazer, a gente às vezes está trabalhando com um trabalho de carros, outras vezes com moda, então o papel interno de quem ajuda a gerenciar, a gerir a nossa marca, a MOB, também como empresa, estar o tempo inteiro curioso e aberto. A gente é muito mais preocupado com as perguntas que a gente pode fazer do que com as respostas. E acho que se você tiver consciência disso, de novo, você se tira de um pedestal e começa a se abrir de maneira muito mais dinâmica para se conectar com o outro, sabe?
E dentro de uma pesquisa, aí você pode, se quiser trazer algum exemplo real, assim, o que você acha que é mais difícil de interpretar através dos dados que você recebe daquela pesquisa? Aí você deu esse exemplo às vezes o consumidor vai numa gôndola e você acha que ele vai direto no seu produto, porque a caixinha, a embalagem é chamativa e aquilo vai chamar a atenção do seu consumidor, mas na verdade não é aquilo que acontece. O que talvez te deixa ali com a pulguinha na orelha, através dessas pesquisas, talvez o comportamento das pessoas, o que mais te fascina dentro desse universo assim que não vem explícito na pesquisa? Perfeito. Cara, é difícil a construção de maneira geral, porque a gente está falando com pessoas. Sim. Então, isso tudo envolve várias camadas, né? Porque mesmo que um consumidor tenha um comportamento padrão, esperado, e ele foi filtrado, por exemplo, para bater um papo com você na semana que vem, no dia de hoje, naquele dia da metodologia, pode ter acontecido alguma merda no dia dele. Ele pode ter passado por um susto e quase batido o carro antes de te encontrar e etc. E tudo isso se altera. Então, olha o nível de profundidade que alguém que de verdade está comprometido em construir algo para uma marca e se conectar com o consumidor tem que conseguir mesclar e interpretar. E existe na construção do nosso trabalho vários cenários, né? Eu tenho muito carinho por uma história de um projeto, e aí você me diz depois se eu... contando isso, eu respondo a sua pergunta. Que é, por exemplo, a gente fez um trabalho para uma marca de carros que é icônica, uma marca muito importante no mundo inteiro. A gente foi convidado para fazer o recrutamento, então, desses consumidores, porque esse grupo automotivo com várias marcas incríveis queria trazer uma marca nova para o Brasil. Aí vejo a operação. Eles mobilizaram os carros que iam ser lançados e carros que estavam rodando na Europa, trouxeram esses carros de navio para o Brasil, num baita esquema de segurança, por conta de espionagem, porque eles ainda estão testando tudo. Segurança do porto para subir para São Paulo, uma locação incrível. Colocamos os carros lá, chamamos as pessoas que já conheciam aquela marca e que tinham até certa paixão por aquela marca, e um universo diferente, que era de pessoas que gostavam muito de carros, mas não tinham tanta conexão. Pois bem, as pessoas podiam entrar no carro, sentar no banco, sentir o cheirinho que o carro já projetava, ligar o motor, abrir o capô, experimentar. Olha que mergulho irado. E aí a gente fez diversos grupos. E observando, então a gente conseguiu levar pessoas. Eu tenho uma outra informação também que eu guardo dessa memória, que um dos participantes, na hora de se apresentar, a gente sempre coloca as pessoas também para se apresentar, colocou uma informação que era muito legal. Ele tinha 35 carros na garagem. Eu acho que isso já mostra um tipo de conexão fora do padrão com aquele segmento, né? Mas tantos outros e vários do que compuseram ali aquela metodologia tinham como a gente tem em casa. De repente, 1, 2 carros, o seu, da esposa, do seu companheiro, etc. Pois bem, a gente fez o estudo como um todo, entregamos às pessoas, essa consultoria que nos contratou fez toda a análise e etc., sobre as impressões, todo mundo amou o carro, todo mundo viajou naquela experiência e sobretudo naquela ideia de segredo, ninguém pode subir com o celular e etc. Esse estudo aconteceu tem 8 anos e essa marca de carros nunca foi lançada. Olha o que é interessante e olha o que é difícil também no papel de quem está construindo marca. Você também tem que estar disposto a ouvir o não. Então, porque a gente fala de maneira muito positiva sobre várias coisas, né? Então a pesquisa endossou isso. Sim. É muito legal porque, de fato, a gente entendeu que o jovem da geração Z está trocando o consumo de álcool por uma vida mais ligada aos grupos de corrida, por uma vida mais de uma... Claro, isso é legal e é possível que se observe. Mas também está na responsabilidade da marca poder escutar o não e saber que, mesmo que você tenha desprendido uma grana, trago 5 modelos de carro de navio, trago eles num segurança parecendo que era o Michael Jackson que estava andando naquele caminhão e etc. Que a turma curtiu muito toda aquela experiência com o carro, mas viram que para o mercado brasileiro aquela não era a hora. Seria um prejuízo muito maior para eles se eles não tivessem feito essas perguntas difíceis e mergulhado naquela verdade e trago para cá a operação, fábricas e etc. E isso teria flopado. Então, eu não sei se eu respondo o que você me provocou, mas eu acho que desse papel das dificuldades ou da leitura dessa subjetividade do que a gente também está falando aqui, de ler o comportamento do consumidor, poder entender o que ele fala e o que ele não fala,
de maneira verbal, mas ele está comunicando na forma com que ele senta na sua frente, na forma com que ele se relaciona com o ponto de venda, ou até na animação que ele mostrou vendo aquele carro, porque era uma experiência incrível, mas que quando você chegou na pergunta dizendo assim, e aí, quanto você pagaria? Ele dizia, mas eu não compraria, eu achei só legal ver. Interessante, porque isso eu acho que também é um movimento que marcas hoje em dia, e talvez as marcas que estão entrando no mercado e tentando buscar aí um destaque no mercado, acabam ignorando, porque às vezes você está tanto em busca do resultado positivo, de validar a sua tese, Perfeito. que às vezes o teu cliente não quer o produto que você oferece, ou não quer o serviço que você acha que é a solução. Que ele mais de todos precisaria Exato. na vida dele Exato. para ontem. Isso é muito legal. Para o seu público também que constrói marca. O que a gente precisa entender é que um bom construtor de marca não precisa ter 50 insights legais toda semana. Principalmente com essas ferramentas que validam e ficam endossando. A gente usa inteligência artificial para festar um negócio. Mas se você jogar lá, quase todas as ideias vão ser iradas. Vão mudar o mundo. Você precisa ter uma boa ideia e trabalhar de maneira muito consistente em cima dessa ideia. E isso vai transformar a sua marca. Isso vai transformar a marca que você está gerindo, ou que você está construindo, ou que você é o consultor responsável para pensar nela diferente. Então, isso que você coloca é muito interessante por isso. Assim, a gente tem que estar de olho aberto e também, de novo, sai desse pedestal e olha para o consumidor. Ele está o tempo inteiro disposto a te contar o que ele quer. Né? Quantas marcas a gente vê que chegam no mercado e que acham que o que ela defende como hipótese, porque validou em uma boa reunião, porque esteticamente é interessante ou porque os relatórios de tendência mostram que isso seria muito legal, não geram uma conexão autêntica com o consumidor porque ela acha que ela tem. Cara, para você criar um hábito, para você se posicionar como uma marca verdadeiramente conectada com o consumidor, você tem que pedir licença para ouvi-lo. Quando você gera essa oportunidade de sentar na mesa, de construir, de ouvir, você vai entender esse consumidor numa magnitude, numa amplitude muito maior. E quando ele também sente que você alcançou todos esses lugares, você não é um intruso, você é um convidado. E aí a marca começa a fazer mais sentido na vida das pessoas, entendeu? Thiago, e hoje, na tua visão como pesquisador, e olhando, talvez quem está escutando a gente, que está começando uma marca hoje, que quer se consolidar no mercado, qual o limite, talvez, que esse empresário tenha para validar a tese dele sobre um produto, sobre um serviço como marca a longo prazo? Você tem uma experiência assim que você poderia passar para esse empresário? Pensando nos pequenos, Sim, né? Quem sim. está construindo marca. Eu acho que a primeira ideia é a gente se colocar à disposição dessa observação para o mundo, que é o que a gente está discutindo. Ou seja, entenda que muitas vezes, até porque, sei lá, você ascendeu socialmente, porque você mudou de cidade, porque você mudou de lifestyle, nem você que construiu aquela marca é mais o público-alvo daquela marca, da sua própria marca. Às vezes você não é. Então, se colocar num papel de observador já vai te dar indícios muito fortes e ferramentas para você trabalhar. Eu costumo dizer uma coisa, a pesquisa é um troço caro. É importante que se diga, não é fácil mobilizar. E a pesquisa é bem feita, sobretudo, né? Porque a gente tem um estereótipo sobre a pesquisa, que é aquela ideia da prancheta na frente das Casas Bahia, né? Essa até pode ser um pouco mais barata, você pode ficar plantado ali em frente a um ambiente que o seu público-alvo está rodando e fazer. Mas quando a gente está falando sobre essa observação mais profunda, etc., te leva a grana. Então, o que eu costumo falar é, se o seu negócio agora precisa de ferramenta, infraestrutura, uniformização, faça isso. Cuide da maneira com que, quando o cliente chegar até você, você vai estar preparado. Então, o ambiente tem um ar-condicionado, a sua equipe está uniformizada. Então, dê esse primeiro passo. Então, eu não tenho muita grana para contratar uma grande consultoria para me dar esses insumos, etc. Pronto, se dispõe a observar as pessoas. É a maneira que, para a gente que gosta de marca, é a maneira mais barata de se desenvolver criativamente. E para quem quer respostas de pesquisa, vai olhar o mundo. Então, quando a gente entrar num supermercado, ou tiver num restaurante, ou tiver num café, observe as pessoas se comportando.
sai também um pouco desse ambiente digital, porque a gente hoje navega, nem é mais uma expressão que se usa tanto, a gente quando começou a acessar a internet navegava, né, pela internet, mas a gente se relaciona com uma internet hoje algorítmica. A gente acha que está fazendo escolhas, mas são matemáticas cruzadas por trás daquilo que está indicando o que acha que a gente vai gostar ou quem pagou mais para aparecer mais na nossa frente. Então, num contexto de tomada de decisão, a gente está mais limitado. Isso é importante perceber, né? Mas, de qualquer jeito, você pode tentar treinar o seu algoritmo. Em que sentido você acha que a gente está mais limitado? Porque tenta observar como era, por exemplo, o começo do seu uso na internet. Para você ver o perfil do teu amigo, do teu colega que jogava bola com você na faculdade, você entrava no Orkut ou no Facebook, no Orkut é um melhor exemplo, mais antigo, etc. Você entrava lá e até para cravar essa relação de vocês, você deixava um depoimento. Pô, que cara fera, não sei o quê, joga muito, etc. Não sei. E aí, quando você tinha que fazer uma pesquisa, você entrava num blog e aí fazia uma leitura sobre aquilo. Puta, não, até aqui me serve, depois disso não me serve. Então, você está vendo que é um tipo de relação com a internet mais intencional. Eu estou buscando as informações que eu quero, as interações que eu quero. Olha para o contexto de hoje. O que você busca? Irmão, eu abro isso aqui e sou sugado por 1 hora e eu até esqueci o que eu vim fazer. Porque, de repente, eu entrei aqui para acessar o seu perfil, para ver se, sei lá, o episódio já saiu, e eu esqueci, porque um vídeo interessante apareceu, uma notícia interessante me roubou, aí uma piada e um negócio. E a gente não decide mais. Quanto do feed de quem está nos assistindo, de fato, roda durante um dia, mostrando o conteúdo das pessoas que você verdadeiramente conhece. É pouquíssimo. Pouquíssimo. A gente vê da marca, do influenciador, de alguém que a gente não segue, de alguém que a gente não pediu para estar ali. Então, é nesse sentido que eu digo que a nossa relação e interação com a própria internet mudou. Eu vejo até um desafio hoje das marcas e principalmente quem está aí tentando sair do mercado corporativo, se ele está começando a marca pessoal, porque ele está competindo no território do digital, ele está competindo com o meme engraçado, o gol do time dele que saiu ontem à noite. Perfeito. Então, assim, para ele entrar nesse mundo que hoje... Nossa, essa reflexão que você fez para mim, resume muito o que é a internet hoje. A gente não sabe o que a gente quer consumir no mundo digital. A gente está ali talvez por química do nosso cérebro pedindo mais dopamina o tempo inteiro. O tempo inteiro. Ou seja, é programado para isso. Boa parte das pessoas que... Eu acho que a menor parte, na verdade, das pessoas que estão entrando numa rede social não está percebendo que virou o produto, de certa maneira. Todos nós, tá? Não estou me colocando fora disso, também sou. Ou seja, a gente só recebe as coisas e tem uma impressão meio falseada de que a gente está construindo a nossa jornada dentro desse ambiente, né? Então também traz para o que você vê como é possível, a partir de uma boa interação, notar o que as pessoas falam e acham que estão fazendo e o que elas nem percebem que estão fazendo. Essa nossa relação com a internet é um exemplo disso. Eu tive contato com uma pesquisa esses dias, um relatório global que saiu e é muito interessante. Aí você traz das marcas pequenas que estão entrando para isso. 78% das pessoas entrevistadas, eu acho que foi uma entrevista com mais de 10 mil pessoas no mundo inteiro, para 78% dessas pessoas, as marcas poderiam acabar amanhã e não faria falta nenhuma. Olha esse dado. E aí trazia um dado da Century também, que para 74% dos respondentes dessa pergunta, 74% das pessoas já tiveram a seguinte experiência. Eu entrei, vi algo que apareceu para mim que era muito legal e que eu precisava muito mesmo. E aí eu fui na loja, coloquei no carrinho e quando eu fui fechar, naquele último minuto, eu desisti. 74% das pessoas já passaram por essa experiência. E sabe por que elas atribuem essa desistência? Fadiga, cansaço. Então, em cima do que a gente está falando, a gente vive em um mundo muito barulhento. Esses últimos anos provam isso. Sim. É muita informação, é uma avalanche de informação. E, sobretudo, eu nem escolho as pautas que estão chegando até mim. Então, isso muda a relação das pessoas com marca, a ponto delas, de 78% falarem assim, se acabar, acabou, eu nem ligo. E a gente tinha, por exemplo, comportamentos antigos, e eu tenho casos na minha família em que uma pessoa viveu a vida inteira, do primeiro ao último carro dela, sendo da mesma marca.
Você imagina que isso possa acontecer hoje? Não dá. As pessoas não criam vínculo, porque é tanto barulho, é o que me interessa agora, é pro estilo de vida de agora e etc. Então, esse contexto todo é muito desafiador, mas tem sinalizações positivas para quem está entrando agora nesse ambiente. A gente, inclusive, estava pautando um pouco e discutindo ao redor disso, e eu estava falando de um fenômeno que eu achei muito interessante, que olha para essa pessoa que tem uma audiência um pouco menor e etc., mas ela, sobretudo, tem conteúdo, de que a Apple agora começa um movimento de mandar os seus produtos e de se vincular com pequenos influenciadores, nano, micro ou pequenos. Ou seja, quando a gente vê uma marca de trilhões, uma das marcas mais sexys do mundo, como a Apple a gente imagina que a primeira pessoa que ela vai buscar se relacionar é alguém que tem esse mesmo nível de impacto. E ao contrário, enxergando muito bem, fazendo muito bem a lição de casa, de entender esses fenômenos comportamentais que estão ao redor da gente agora, ela entendeu que quem pauta as conversas mais relevantes são essas pessoas que não estão preocupadas com o número, mas sim com o conteúdo que ela propõe. Né? E aí eu digo isso estando nesse ambiente, que é você ser um provocador desses encontros, por exemplo, e construindo conversas em cima disso. Isso tem mais valor. Isso efetivamente está comprometido em entregar algo que seja acionável para quem está nos assistindo aqui, do que só para que você apareça num ranking X ou Y. E aí as grandes marcas também estão se vinculando com essa conversa que você propõe, que eu tento propor na Mob e que vários outros também estão tentando. Thiago, você acha que esse movimento, a gente vai entrar mais a fundo talvez nesse lance de comunidade, de micro-influenciadores, mas assim, você vê que esse movimento de associação das grandes marcas, de descer desse pedestal de... Cara, é a Apple, né? Ela tá entrando num outro nível de comunicação, num outro nível de relacionamento com clientes talvez mais fiéis. Exato. Do que expandir a comunicação, talvez abranger aí pessoas que não comprariam o produto dela. Mas o que eu quero te perguntar e fazer essa provocação é se... Cara, hoje eu posso comprar seguidor, eu posso comprar curtida, eu posso comprar inscritos no canal. Você acha que esse lance de resultado a nível de rede social, aí, de visualizações, ficou muito, talvez, muito acessível, muito banalizado, que essas marcas acabam indo atrás de quem tem uma personalização na comunicação e talvez na conexão com o cliente final dela? Perfeito. Você pode comprar, como você falou, seguidores, pode comprar anúncios, Uhum. mas você não compra relevância. Se tivesse na prateleira, acho que um monte de gente ia tentar buscar. Você constrói. Então, esse é um fenômeno que... E isso acontece depois da gente viver por uns bons anos em cima de um mundo norteado pelos números. Sim. Por quem falava mais alto, por quem tinha mais alcance. As pessoas entravam e talvez dava mais relevância para o número de visualizações. A gente já está sobrecarregado, como a gente falou, sob o ponto de vista de informação, de anúncios, de publicações e etc. E de várias marcas se apresentando e por aí vai. Ou seja, é natural que o comportamento das pessoas, por isso que também é muito importante dizer, a gente chama aqui de consumidores quando eles se relacionam com marcas, mas a gente está falando de pessoas. Sim. Então, dar um passo para trás e olhar para isso. Então, as pessoas, de maneira geral, estão sobrecarregadas. Esses números já disseram muito sobre várias outras marcas ou sobre criadores, etc. Mas agora a relevância diz mais. A transparência diz mais. Muitos dos relatórios que eu estou tendo contato, frutos de pesquisas super interessantes, mostram que um dos principais apelos que a gente vai observar das pessoas pedindo para as marcas é transparência e autenticidade. A gente tem um sexto sentido como ser humano de identificar, cara, quando alguém está só falando alguma coisa por conveniência, para nos agradar e, sobretudo, para nos vender algo. As pessoas não querem que você chegue vendendo algo. Elas querem que você ajude elas a pensar, para que ela tome uma decisão, achando que elas pensaram e que elas tomaram essa decisão. Isso é muito sutil. Sim. Né? Então, a gente está vendo esse movimento como resposta e eu acho que vai ser cada vez mais relevante isso. Por isso também de outro fenômeno que é super notável, que é essa
criação, de novo, das bolhas, Aham. dos fandoms, das comunidades, porque as pessoas estão se fechando nesses ambientes para discutir. E aí, claro, não é que eu faço parte de uma bolha e eu só vou viver dentro dessa, como já foi lá atrás, em um período em que tinha o skatista, o clubber, o hip hop. Não é só isso. A gente vive num mundo extremamente dinâmico e essa dinâmica nos coloca em contato com várias temáticas. Eu posso ser muitos, Sim. mas eu quero escolher quais são esses muitos que me compõem. Isso é muito importante. E a marca precisa entrar disso de maneira autêntica. Então, aí as pessoas já estão se organizando em comunidades. Entre na comunidade falando os assuntos que a comunidade quer falar. Não pautando as coisas porque você acha que seria importante ou porque é conveniente para suas vendas. Você pode fazer isso. Você vai chegar gritando. Um ou outro vai comprar. Vai comprar. Mas para você perpetuar, como você colocou algumas frases atrás, para você ter durabilidade, para você colocar a sua marca na história, ou fazer parte da vida de alguém, ou gerar compras recorrentes, você precisa participar desse movimento de maneira mais transparente, sabe? E o que você acha que separa uma marca que só pensa nesse produto final, nessa venda final, das marcas que realmente olham para o longo prazo? Tem um abismo aí. E aí eu volto a dizer, não sendo inocente, as duas vendem. Sim. A que só quer pensar na venda como fim. Mas a outra cria algo muito mais poderoso. Ela é chamada à mesa. Ela senta, participa, constrói, compreende de maneira mais ampla a vida do consumidor. E isso ajuda ela. E aí parece, nossa, mas aí você está viajando. Não, cara. Se uma marca tem tanto conhecimento sobre o público que move a sua motriz econômica, o que ela vende, etc., ela vai saber criar coisas para continuar abraçando e ganhando relevância e conexão. Saiu um case ontem, eu acho que foi ontem que o Spotify lançou o Reserved, que é um produto voltado para os assinantes. Qual que é a ideia? Eles viram, as pessoas estão lá num ambiente para consumir música ou conteúdo, certo? É o Spotify, esse é o produto central deles. Entendendo o seu consumidor, o seu cliente, etc., olhando de maneira profunda para a relação com eles identificaram que hoje em dia, os shows voltaram com tudo, né? A gente ficou preso por muito tempo e as pessoas estão buscando relações mais aproximadas, ou ver o mundo, né? De certa maneira. E aí, quando anuncia um show muito legal, que nem ontem eu vi, o Jorge Benjor anunciou que vai fazer um show aqui em São Paulo em outubro. A primeira coisa que eu pensei quando eu vi esse anúncio é irado, eu queria muito ir para esse show, mas eu não ficarei de madrugada numa fila para tentar comprar um ingresso para isso. Não é o meu perfil. Eu vou continuar amando a música que ele faz e escutando no final de semana. E aí o Spotify lança um produto que ele vai pegar, através da leitura de dados, os seus clientes que mais escutam as músicas daquele artista e criar um banco, então, uma comunidade de super fãs. E através de uma seleção, ele vai oferecer para você, assinante comum do Spotify, se você quer comprar um par de ingressos antes que todo mundo. Que loucura. Olha a importância disso, de criar comunidade, de criar vínculo, como você falou. Ou seja, isso não é só vender stream. E de entender o cliente, né? Porque o que o cliente quer no final é ter mais comodidade, talvez mais acessibilidade, privilégios, talvez, de outros que estão fora da comunidade da bolha. Né? Ele quer ser visto. Exato. E aí a sua pergunta, que é muito interessante, qual que é a diferença? Se eu só estou focado em vender, em fazer uma transação, como essa ideia pula na mesa, irmão? Sim. Como? Nunca vai acontecer. Não tem espaço para Não tem, porque você só vai pensar em como eu vou meter mais dinheiro em propaganda, ou em como eu vou fazer um anúncio que grita mais, qual que são os principais gatilhos psicológicos, a cor que a pessoa que atrai fome, que besteira. Agora, se você olhou para o seu consumidor de maneira ampla, olhou por cima, você percebeu assim, eu duvido que alguém que, aí pode ser eu, né? Que ganhou a chance de... Você vê que ele não vai me dar o ingresso. É a oportunidade. E eu também não estou pedindo, mas ele me antecipou antes de lançar, porque Sim. ele já tem os seus acordos lá. Ele falou assim, Thiago, quer ir com a sua esposa ver o show do Jorge Ben? Você acha que daqui 10 anos eu não vou lembrar do último show que o Jorge Ben fez em São Paulo e quem me ajudou a chegar naquele show? Olha o trabalho bem feito de uma marca. Sim. Isso é incrível, né? Sim. Isso é incrível. Muito. E eu vejo que, até devolvendo já uma pergunta, né? Você acha que o consumidor, o cliente final, que é a partir dele que a gente ganha
talvez o acesso, o dinheiro, a coisas que a nossa empresa precisa para se sustentar, mas você acha que ele vai saber distinguir, vai saber também andar entre essas comunidades? Porque como você falou, há talvez 20 anos atrás, ou você era skatista, ou você era do hip hop, do samba, enfim. E você acha que hoje o cliente tem, o consumidor tem essa consciência de que ele está em diversos ambientes, em diversas comunidades ao mesmo tempo, e vai lembrar também da marca, porque eu acho que esse é o maior desafio, é você colocar a sementinha da tua marca na cabeça do teu consumidor final. Eu acho que se não for só vinculado a um produto, então eu usava plasma. E aí se eu fazia parte da comunidade dos skatistas há 20 anos atrás e aquilo só era um produto para mim, eu deixei de usar quando eu parei e migrei para outros contextos. Se a gente está falando de um comportamento social, é óbvio que as pessoas vão saber se organizar. O cliente nem sempre tem razão, ou as pessoas nem sempre têm consciência de que elas fazem partes de bolhas e que elas podem ser acionadas por gatilhos comportamentais. Não. O papel é nosso que está olhando para o mercado dessa maneira. Mas a pessoa sabe que está vivendo. E aí ela sabe as marcas que estão ao redor disso. Então, eu acho que o que a gente tem que buscar como construtor de marca ou como proponente de uma marca, etc., é poder se adaptar à linguagem, saber o momento em que a pessoa precisa de uma solução que eu posso que eu posso propor, saber a forma com que as pessoas se identificam comigo, como elas me veem, etc. Ou seja, a marca precisa estar o tempo inteiro olhando para o consumidor como um criativo que ela pode chamar para ajudar a construir com ela. Isso é uma mega oportunidade. Sim. Eu me lembro desse case recente, a H&M chegou no Brasil agora, né? Tá expandindo, a Zara estava aqui, sucesso, enquanto em alguns outros lugares não estava muito bacana. Ela chega para cá com um ticket médio mais alto, movimenta todas as varejistas de roupa, etc., porque ela traz um outro approach, etc. E a H&M vem e fala, não, eu também quero estar aqui. E aí eles lançam agora uma campanha para ser chamada de H&M. Veja, ela entende o consumidor brasileiro. E aí você pensa assim, tá, mas é uma mudança tão simbólica. Não, nem todo mundo que vai lá chamava ela já de H&M ou quer chamar de H&M, mas chama de H&M. E tá tudo bem. O McDonald's é a principal referência disso. Falar isso, com o Mac. Né? A Oxxo quis manter o seu nome. Né? O mexicano chegou e falou assim, não, eu ainda quero ser. Mas eu quero abrasileirar essa minha chegada. Como que eles fazem? Brincam com isso. Sim. Debaixo de todo tá escrito. Se fala Oxxo. Entendeu o contexto. O contexto, não chegou cagando regra. E analisando as marcas brasileiras hoje, qual você ou tem um carinho especial ou vê que se destaca nesse sentido? De entender a sua comunidade, de criar coisas incríveis. Pô, talvez maneiro, mais de comunidade, assim. Eu acho que a Farm faz um trabalho que é maravilhoso, assim, porque ela passa muita verdade naquelas coisas mais complicadas que a marca tenta vender, que é, por exemplo, ser ligada à sustentabilidade, ser ligada a uma causa social e etc., mas de se apresentar ser ligado a uma cultura específica, né? Por exemplo, a Farm traduz muito bem o que é o Rio de Janeiro através das suas estampas, ou seja, ela está em um monte de caixinha pequena, né? Sim. Mas ela faz isso com tanta verdade que ela abraça o mundo. Aí você vê, eu estava escutando um podcast com um dos fundadores, né? E aí ele estava contando que, por exemplo, o que impulsionou ela, Beyoncé, Taylor Swift e várias outras pessoas lá de fora apareceram em fotos de férias ou não sei o quê, vestindo Farm. E aí ele propõe, você acha que eu teria grana para pagar essas pessoas? Pô, como que você paga a Beyoncé para usar sua roupa? Mas eles vendem tanta verdade que não precisou pagar. E aí as pessoas enxergaram, então assim, para mim a Farm é um case, óbvio que dá para falar de Havaianas, acho que Natura faz um trabalho incrível, Reserva dentro desse segmento também. Tem um monte de cliente legal que a gente se relacione, etc. Mas se eu fosse escolher eu acho que é um que mostra que mesmo quando você escolhe comunidades específicas, linguagens específicas e etc. Mas se você transforma isso na sua verdade, você começa a romper a bolha e aí você dá mais significado para sua marca para a vida de outras pessoas que não estão lá. Então, você vai para o Rio Grande do Sul, num lugar de frio, e aí vai ter alguém que para um evento X importante usou uma Farm.
É interessante, o ano passado a gente foi para Trancoso, eu e a Bianca, e aí a gente viu no Quadrado lá, que é um dos lugares mais famosos de Trancoso, você vê as marcas indo para lá, montando estandes não, lojas provisórias, né, de temporada, e aí você fica reparando nas marcas que estão presentes ali. E aí você vê que todas estão, talvez não vendam tanto quanto venderiam em Shopping Morumbi ou em outro shopping aqui em São Paulo, mas estão lá como talvez um ativo de marca, Perfeito, sabe? Eu tô perfeito. posicionada num dos lugares talvez mais icônicos da alta sociedade no Nordeste, que é aquele metro quadrado ali, sabe? E a loja pop-up pequenininha, Exato. mas com coisas que de repente você não vai encontrar na loja do shopping, Sim. e etc. Mas porque eles estão criando narrativa. Eles estão criando isso. história. Então, porque também eles acreditam que, dependendo do lugar onde você está inserido e onde você colocou numa ativação da sua marca, etc., aquele público que está ali ao redor tem uma capacidade de influência. E aí, de novo, não é só pelo número ou porque vai postar maneiro nas redes sociais, mas porque vai falar, mas porque ela é escutada, porque ela está em posições específicas em que a voz dela tem mais relevância, etc. Então, isso é uma forma interessantíssima de criar narrativa e de começar a contar uma história. Tem um café, só que me falha na memória agora a marca, acho que em Tóquio, que tá bombando e junta uma galera que é apaixonada por música. E aí é uma discoteca, tem uma vibe muito legal e etc. E aí uma dessas grandes marcas que produz Walkman ou que produz aparelhos de rádio, etc., tá inserida no contexto, leva o nome dessa discoteca e as pessoas não acham aquilo estranho. Mas por quê? Ela preza pela qualidade extrema do áudio, ela preza pela nossa comunidade e ela ainda cria um espaço de interação e relacionamento. Fechou. Pronto. Fechou. E aí o resto daquelas pessoas que também, que é um acesso restrito, mas de grandes influenciadores, às vezes ali tem, pensando na pirâmide de influência, né, de alfa, beta e mainstream, ali vão ter alfas que são pessoas que vão ser disruptivas e vão criar novas formas de se relacionar com produtos e marcas. Vão ter betas ou early adopters, né, que é o conceito do Malcolm Gladwell, que são pessoas que vão espalhar essa informação e etc. E vai ter o mainstream que foi convidado a estar lá e etc. Ou seja, a marca se colocou ali não como uma ativação qualquer. Eu levei minha filha de 1 aninho e pouco com a minha esposa no primeiro show da vida dela. A gente foi, ela tem uma bandinha que ela adora e tal. Legal. E a gente foi no Iguatemi de Campinas e tava tendo uma ativação de marca lá e eles montaram uma estrutura incrível e eu não conhecia a marca até, né, de beleza. Falei, pô, que legal. E aí eles falando, não deixa de pegar o teu presentinho lá. Então, além do show, isso na entrada do show. E eu tipo, que legal, né? Veio um presente e tal. A gente, quando pegou a sacola, abriu e eu falei assim, o que será que vem, né? Veio papéis sobre a marca. Veja, se eu tivesse tido uma experiência diferente, e eu não estava pedindo nada, e eu não estava nem esperando, mas se tivesse tido um pouquinho mais de atenção, aquele público-alvo, aquelas pessoas que estão ali, eu teria falado dela agora num podcast, e ela teria ganho uma publicidade gratuita sobre a minha experiência positiva. Mas ela só tentou se vender. Ela colocou folders e uma sacola de papel. E aí te empurrou E me jogou um negócio que é uma incógnita. Sim. Né? E aí eu fico imaginando, eu sou um especialista de marketing, então eu peguei aquilo e olhei. Não, eu tô falando como o pai que foi com a esposa e com a filha e que pegou um papel e pensou, e aí onde eu jogo isso? Porque eu não entendi por que eu ganhei isso. E que às vezes poderia ter se conectado com uma marca fora da tua bolha também. E aí a relevância. Ou seja, seja relevante. Não precisa dar nada, mas então faça uma presença de uma maneira mais significativa. Acolha a criança, coloca um personagem que interage. E aí eu ia tirar uma foto, porque a minha filha adorou e sorriu muito com aquele personagem só da marca, etc. Ia postar. Entende? Pronto. Eu conto uma história. Agora, você me deu papel, é sério? Thiago, a gente falou, antes de entrar aqui na nossa gravação, sobre um pouco o posicionamento da Mob e um pouco o teu posicionamento. E você falou que, por vezes, você saiu um pouco de cena para deixar a Mob como talvez o carro-chefe ali, como estrela maior dentro do seu trabalho ali. Foi um raciocínio e uma
Talvez uma lógica pensada estrategicamente ou foi um movimento natural da sua carreira que aquilo aconteceu? Eu estava falando disso ontem, né? Tem um colega de trabalho que é o Carlos, que é o nosso diretor financeiro, e ele estava falando um pouco sobre essa distinção. A gente estava discutindo sobre a marca da Mob. E aí ele tocou nesse negócio de falar assim, tá, e aí a gente deixou a Mob primeiro e tal. Você não quer olhar um pouco, então, talvez, para essa construção de uma autoridade mais pública, com o seu nome, etc. E aí isso me veio, e é muito legal que você colocou isso. O que acontece eu venho de um contexto muito diferente da onde eu estou hoje, eu sou um jovem da Zona Leste de São Paulo, com pais trabalhadores dos trabalhos mais operacionais possíveis, que fui inserido pela sorte de um bom estágio lá em Pinheiros, com uma galera que tinha uma vida muito oposta com a minha. E aí eu dei uma sorte, que eu identifiquei que aquilo era diferente, achei coisas muito legais, mas eu não deixei isso roubar a minha personalidade. Boa. E aí eu vi alguns deles saindo, e alguns deles tinham repertórios e vidas muito distantes mesmo, e etc. E aí eles queriam, ao sair e abrir suas próprias coisas, que o nome deles também fosse muito relevante. E aí eu peguei e pensei assim, cara, eu não vou construir essa marca sozinho. Então eu não quero que só o meu nome seja relevante. No começo as pessoas vinham pedir briefing, e aí era sempre, fala com a empresa do Felinto. Ou fala com a empresa do Thiago, etc. Aí eu falei, não vai ser isso. Se a gente inventou um nomezinho, quis desenhar um logo, ainda tinha um amigo que hoje é designer de uma das principais empresas de cartão e tal, da gringa, aquela verdinha, super foda, tá em Londres, criando coisas incríveis e etc. E que na camaradagem eu pude pedir, ele começou a desenhar o primeiro rascunho, logo e etc. E aí eu tomei essa decisão porque eu sabia que eu ia me beneficiar disso, mas eu queria ter uma marca que fosse além de mim. Então, por sorte, por estar inserido nesse contexto e porque eu abri essa empresa e eu já entendi uma lógica muito particular, né? A Mob tem uma rede muito grande de consultores associados, de pesquisadores. A nossa gestão é enxuta e vai ser assim do começo ao fim. Eu posso escalar isso, eu posso ter, a partir do ano que vem, 400 pesquisadores. Eu não preciso contratar essas pessoas. E aí eu vou trazer essa capacidade e essa gerência. Então, como eu também tinha muitos talentos, colegas como, por exemplo, que da faculdade vieram trabalhar comigo, o Luiz Nessizima é um, por exemplo, já trabalhava de atendimento na Artplan e etc. Carlos Henrique, que eu falei, um cara fenomenal, trabalhava numa consultoria francesa de sinistros, seguros. Eu falei, essa empresa não é só minha. E aí foi uma sorte, assim, porque aí a Mob começou a ganhar, e é tão simbólica, é por isso que eu te trago eu fiz esse disclaimer para dizer assim, eu citei isso, eu fui provocado sobre isso ontem, porque eu falei pro Carlos, assim, eu lembro da primeira vez em que alguém falou com a Mob, e eu tava na Copa do EMEI, e eu era ninguém naquela Copa do EMEI. Entendi. E isso foi ótimo. Porque eu falei assim, ótimo, ela ganhou vida. Ela saiu da sua... imagem, não é o Thiago. Sim. E aí ela pôde crescer como empresa e pegar várias outras empresas muito legais para fazerem projetos. E ainda assim, é que agora eu estou mais na linha, em contato comercial e etc. Mas por muito tempo eu não sou a pessoa principal do EMEI. Não tem que ser. O nosso trabalho tem que ser o principal. E a Mob conseguiu ganhar um nome muito relevante. Tanto que é tida... E aí não é uma coisa que a gente diz, nem se pode dizer. Mas quando vem procurar a gente, as pessoas vêm dizendo assim, que vocês são... a maior de tal coisa, uma das mais relevantes. E isso é incrível, né? Isso se constrói deixando a marca brilhar. Né? Mas você acha que esse teu papel e esse movimento que você fez de deixar também um pouco você, a tua marca, o teu nome de lado, tem um pouco a ver com a parte de vocês também trabalharem com alguns... talvez alguns contratos que você não pode divulgar, algumas informações, algumas... coisas nesse sentido, foi estratégico? É isso que eu quero entender. Não, então foi estratégico sobretudo porque eu criei um raciocínio em cima. Não foi que assim, eu fiz uma aposta e aí a Mob, aí vai ser amanhã a Mob. Eu tive que fazer uma transição. Eu tive que não entrar em reuniões. Teve um ano, eu não lembro particularmente, mas eu fiquei um ano sem entrar em reunião. Porque como eu formatei lá naquele estágio uma rede incrível, cara, eu tô falando de uma oportunidade que eu entrei, talvez em 2009, 2000 e tanto. Eu trabalho com boa parte das mesmas pessoas. Elas viraram clientes gigantescos de marcas iradas ou fundaram consultorias incríveis, que eu pago um pau pela capacidade analítica que eles têm. E a gente trabalha com muita gente daquela mesma época. E eu saí de lá com 23 e estou com 35 agora.
Entende? Então, aí por isso que eu digo que ela é estratégica. Então você quis se retirar porque o seu mercado também pede sigilo? Pede, porque o que a gente está trabalhando, por exemplo, eu te conto hoje essa história sobre essa montadora e te digo que ela aconteceu há 8 anos, ou te conto sobre essa metodologia em si da loja e ela aconteceu semana passada, etc. Porque o que a gente está trampando é sigiloso, é importante, muda mercados. Sim. Né? Tem consumidor que faz parte de algumas metodologias e que ele sabe o segmento, ele vai contar pra gente o que ele gosta, etc. Mas ele vai fazer do começo ao fim uma metodologia. E às vezes as metodologias não são de horas, tá, Lucas? Temos uma metodologia, por exemplo, jornada de consumo ou diário de consumo, em que a pessoa passa 7 dias registrando, do começo ao fim do dia e contando pra gente. E aí ela vai mostrando marcas de vários segmentos, porque ela é estimulada a mostrar várias marcas que, sei lá, interagem com ela no dia a dia. Sim. E ela nem sabe que uma marca que passou batido quando ela tirou uma foto da geladeira que a gente pediu ou filmou é aquela que a gente queria ver. Pra saber que o produto foi feito para pôr em armário, mas as pessoas, na verdade, põem em geladeira. Isso não é legal? Isso é irado, né? Então, eu fiz esse movimento, então tem muito sigilo dentro disso, mas, na verdade, a minha grande sorte eu tô no mercado de publicidade, eu sou um publicitário, mas eu tento não ser tão vaidoso quanto um publicitário, sabe? Thiago, mas quanto você acha que a Mob ganha e vai ganhar se e quando o Thiago aparecer? Cara, aí sim, eu tô sempre na operação. Sim. Aí eu também explico o meu papel, como eu tô aqui. Eu represento a Mob, mas eu tô nesses eventos, eu tenho oportunidade de palestras, apesar de por um tempo eu bloqueei isso, também por um perfil mais low profile que eu tento ter, etc. Eu tô nas reuniões mais relevantes e importantes, nas que também não são tão relevantes, mas que elas podem ganhar em potencial, porque começaram muito pequenas e etc. Mas eu sou mais um dentro dessa engrenagem que é a Mob. A Mob tem histórias de várias pessoas. Existia uma questão no nosso mercado, principalmente quando se olhava para o recrutamento, era que o recrutamento era muito operacional e era feito pelas pessoas que se dispunham a bater perna. Porque antes dessa digitalização toda, e nem faz tanto tempo, mas quando eu comecei a Mob, a gente ia para o Ibirapuera, para o shopping, para as ruas, para perguntar para as pessoas. Então, se eu queria falar sobre consumo de uma marca X de chocolate, aqui do lado da agência tem uma. E aí essa era a marca, eu tinha que ir ali na frente. Então, assim, por um tempo, imagina para quem quer ser o analista, o maior pensador e etc., esse trabalho era muito braçal. E aí eu trago essa sofisticação, ou seja, a Mob, ela me possibilitou também não me enxergar como o centro dessa discussão, né? E dessa construção toda. Então, acho que isso é muito relevante. Aí o quanto ela ganha ou qual que é o meu papel. O meu papel sempre vai ser até o quanto for suficiente. Até porque a gente tem um número relevante de projetos, um número relevante de marcas globais que contam com a gente, mas se um dia, pelas minhas próprias capacidades, não fizer sentido eu estar nesse lugar, ótimo. Boa. O meu questionamento vendo o mercado, principalmente brasileiro hoje, de influenciadores, de CEOs que hoje estão em podcasts toda semana, estão em palestras, etc. Assim, se é um movimento que você vê que pode ser um movimento também para o Thiago, para a Mob. Porque tem habilidades distintas que precisam ser acionadas e público diferente que também precisa. Eu trabalho no B2B. Eu vendo para marcas. Então, eu posso me dar esse luxo. Né? Dentro de uma reunião, você que vai me contratar e vai aprovar a minha proposta, vai olhar a minha capacidade de pensar sobre consumo e do quanto eu consigo te conectar com aquelas pessoas lá. Esse é o meu produto, recrutamento de consumidores. Para alguns outros que vendem direto para o consumidor, de repente, isso é um ativo importante. Aí você vê gente que vende carro fazendo reality show da vida, e aí isso é relevante, porque o público dele quer um pouco dessa conexão. Boa. O público que assiste e acompanha, por exemplo, boa parte dessas pessoas, nem é a pessoa que compra o carro. Né? Ou quando a gente vê um movimento muito, muito diferente, que é um bilionário tentando trazer uma vida totalmente simples e acessível. Né? E é muito interessante isso, eu tive a oportunidade de um evento, quando lançou a Oficina Reserva aqui na Oscar Freire, de encontrar o Adib, por exemplo. E aí você vê que a áurea de um bilionário é bem diferente de uma pessoa comum. E ainda parece assim, porra, que doideira, a pessoa só entrou, mas ela tem uma outra dinâmica. E ele ainda não tinha vestido essa... eu não posso... essa roupagem. Sim, Pronto, sim. Ele não tinha vestido isso ainda. Mas depois ele entendeu que isso era uma lógica. Irmão, a pessoa faz parte de um nicho no mundo inteiro muito assim.
mas ele vende produtos genéricos voltados para a classe D. Ou seja, o que ele fez foi genial. Total. Ele foi falar com o público, ele foi mostrar que é possível sonhar, ele foi mostrar que as pessoas têm jatos gigantescos do tamanho de aviões. E aí ele está movimentando aquelas pessoas por outras maneiras. Então, o que ele está fazendo é certo. Então, a escolha dele foi certa. Então, o que você tem que ter é essa distinção sobre qual é o meu papel, até onde eu sou útil para a minha companhia, e até quando falar em nome da minha companhia, para além do nome da marca, vai, de fato, trazer algo positivo para a minha marca ou algo positivo só para mim. Boa, eu gosto assim, quando o convidado não foge da pergunta. E, cara, se pegar só esse último corte, essa tua última resposta aqui, já valeria o nosso papo aqui, porque eu vejo que é um movimento, talvez, é complicado isso que você falou, de tentar vestir talvez uma roupagem onde você não foi feito para aquilo. Pronto. E o teu cliente também não tá ali. Eu fiz essa pergunta para você porque eu vejo também, a minha opinião é igual à tua. Se o teu cliente não tá ali e você não precisa aparecer, não é porque o outro tá fazendo que você tem que fazer também. Perfeito. Pô, o cara criou um canal no YouTube e tá mostrando o vlog da rotina dele todo dia. Eu vou fazer também. Tá, mas por quê? Você vende para quem? Exatamente. Né? O primeiro, justificar isso, mas você se sente de fato confortável ou você só está fazendo pela pressão? É isso. As pessoas não começam por essa pergunta. E a outra que é o que você coloca, que é genial, que é, tá bom, mas as pessoas pro teu público-alvo não liga para isso. Ela liga, de repente, para você ter chamado ela para tomar um café e ela nunca esperou que alguém dessa importância, que administra uma produtora, uma consultoria ou um negócio, chamaria de assim, é só para tomar um café. Sim. Às vezes isso te gera mais efeito e contratos do que você ter ficado pagando mico ou não. Às vezes você faz muito bem feito, mas na rede social onde nem você está sorrindo, irmão. Sim. E aí volta que é um pilar muito importante, que acho que a gente já falou aqui. As pessoas percebem o que é autêntico e mais do que nunca compram o que é autêntico. Total. Não dá para mentir em cima disso. É isso. Thiago, você tá hoje no meio de todo esse liquidificador aí de trend, rede social, comunidade, tudo isso que a gente falou, assim. Você consegue ter uma noção, traçando talvez daqui 5 anos, como vai ser o comportamento dos consumidores nos próximos anos? Consegue... Obviamente a gente não tem uma resposta aqui nisso, né? Tem alguns fenômenos que eu acho que são interessantes da gente notar que estão começando a emergir, ou seja, a gente recebe briefings de diferentes categorias, mas no fundo dele tem algumas coisas que são em comuns e eu acho que a gente falar sobre essa coisa de estado de sobrecarga é um ponto bastante importante e significativo que está levando o comportamento do consumidor para um outro lado. Então, a gente sai de uma era, e aí acho que é interessante se alinhar com isso nessa pergunta que você me faz, como que a gente também já vai discutindo, que é uma era do barulho, para uma era mais discreta e de construções mais significativas. Então, o que era número e que me encantava perde a eficiência para me gerar coisas que efetivamente vão me mobilizar. E aí, então, eu coloco uma outra tendência que eu tenho visto e que alguns projetos já começam a questionar, que alguns relatórios já começam a apresentar, que, então, aí a transparência, a verdade de um conteúdo autêntico e a identificação de um comportamento geral social dessa sobrecarga. E aí acho que volta lá no início que a gente veio falando, as pessoas estão sobrecarregadas. Você vai ser mais um a jogar mais pedra nos ombros de quem já está cansado. Ou você de verdade vai começar a construir coisas para entender espaços, para entender essa ideia de criação de comunidade. Então isso também para mim é uma aposta que algumas marcas já estão fazendo. Sim. Lá, mas olhando para o mercado brasileiro, ou seja, é uma marca de bolsa que criou um café. Aí você fala, mas qual que é a conexão? A conexão eu quero que as pessoas que consumam o meu lifestyle tenham um lugar para se encontrar que também seja a cara delas. Então, isso também é muito interessante. Ou seja, parar de olhar só para o seu produto ou para a raiz do seu serviço e ver como que você pode estender isso para outras questões que abracem o seu consumidor. Ou seja, se o wellness é bem falado, e aí talvez isso também já está passando até por uma crise, etc., mas aí outras marcas relevantes que vendem um produto X e aleatório, mas que propõem
yoga, ou hot yoga, ou encontros com esse background para que as pessoas possam... Você não está vendendo nada, irmão. Você não vai colocar uma lojinha pop-up ou um standzinho naquele lugar. Não. Você possibilitou encontros. Então, identificar esse fenômeno social da sobrecarga, mas também gerar relações autênticas, falar de maneira verdadeira. Eu acho que são fenômenos comportamentais que a gente vai ver se construindo. Tem uma coisa aqui, e eu fico muito feliz da gente estar falando, sei lá, alguns minutos, há 1 hora já, e a gente quase não falou de IA num mundo em que só fala de IA, né? Mas óbvio que tem um monte de coisa que vai vir dela, que vai alterar o comportamento do consumidor. Essa semana o Google lançou inúmeras novidades nas suas ferramentas, né? Você deve ter visto. E uma delas muda o mundo de uma maneira muito interessante. Aquela barra de busca, por exemplo, que a gente foi alfabetizada a se relacionar com a internet para buscar alguma coisa, se alterou nesse último lançamento. Foi assim que a gente aprendeu a perguntar coisas, né? E aí você vê que eles colocaram essa semana em operação uma mudança naquela barra. Ou seja, agora ela se expande. E aí toda uma lógica, seja para quem olha para mercado ou até para o consumidor, onde você jogava uma pergunta, né? Por exemplo, vestido para a festa. E aí ele te mostrava, e aí nos 3 primeiros links, pelo menos, vinha quem pagou mais no leilão para aparecer. Então, sobre marca é importante que você pagava mais e às vezes você nem tinha chance e ficava lá atrás, sei lá, na 40ª, para ninguém nem chega lá, né? Normalmente terminou a última, já era. Né? Ele agora lança a sua ferramenta expandindo, então, aquele buscador com uma conexão com IA, e você pode buscar as coisas por contexto. Então, vou dar o exemplo. A gente jogava lá antes vestido para festa. Agora, ele quer estimular que a gente faça um tipo de pergunta diferente, que é, eu tenho um evento hoje à tarde em São Paulo, que é um evento meio social, mas pode ter um ar de descontração. Tenho tal peso e tal altura. O que eu devo vestir? Genial, né? E aí a inteligência artificial vai te trazer, e aí não é o link pago. É quem teve mais relevância que foi encontrado e mapeado. Então, isso também vai mudar. Personalização total também. Total. Né? E contexto é uma palavra. Sim. Então, para quem vai lidar com essa crise de materiais muito... agora as pessoas estão criando um caminhão de informação, um monte de post, tudo feito com IA, porque agora você tem possibilidades infinitas. Lembra lá o que a gente está tratando aqui. As pessoas estão cansadas de possibilidade infinita. Então, senta na cadeira e escreve aquilo que você está achando que é verdade. Pronto, aquele único post pode ter muito mais relevância do que 30 posts que o teu concorrente criou. Não importa, ele está lançando número, você está lançando conversa. O que tem mais intensidade? Ou 30 posts feito por IA, né? Ele pegou um monte de pauta e criou, e aí você fez só um, e aí fica se cobrando. Então, assim, é bom saber que as pessoas estão parando de se cobrar tanto, de que a gente está se reconhecendo como sociedade, ou como consumidor, ou coisa de que a gente está sobrecarregado, e de que a gente também está migrando para uma era em que o contexto é importante. Aí você vê uma transição super significativa de outra, com a chegada da IA, né? Carreiras que eram muito técnicas, exigiam formações específicas, isso e aquilo, para você codar, por exemplo, etc. Essa foi a primeira que morreu, porque você pode programar um site sem saber absolutamente nada de linhas de código, certo? Se o site é forte ou fraco, isso é um outro ponto. Mas você consegue colocar no ar. Então, qual que é a habilidade que veio para dentro desse contexto, para dentro dessa ideia? Você sabe dar contexto, sabe explicar as coisas. Então, você como marca, ou como pessoa, ou como gestor, precisa também se ligar, porque o consumidor também vai buscar esse gatilho. Quem me dá contexto, quem provoca reflexões. 58% das pessoas no último estudo, feito acho que em 2025, agora pela Century, disse: eu me conecto muito mais com marcas que analisarem, se relacionarem comigo através de cultura. Do contexto inteiro. Mais de 50% das amostras, e isso, de novo, eles não entrevistaram o mundo, mas eles fizeram uma leitura para dar base para isso. Então as pessoas vão buscar mais espaços para sair da sobrecarga, mais relação autêntica, mais relação contextual, e aí eu acho que isso nos coloca de novo em um patamar em que o dinheiro só para de ser um diferencial. Isso sempre vai ser, né? Exato. Esse é o mundo. Mas se você vende qualidade, isso vai começar a ser mais percebido. Irado. Muito bom. As 2 palavras que eu anotei aqui do nosso papo, que eu acho que é o que vão ficar, assim, é autenticidade e contexto. Perfeito. Que foi o fechamento aí da tua pergunta, que já respondeu outras que eu já tinha aqui. Antes da gente ir para nossa pergunta final aqui, Thiago, gostou do papo? Porra, demais, irmão.
Dava pra ir esticando aqui. Eu Esticar fico mais preocupado, porque a gente pode... Você é apaixonado por isso, eu também, não tem como, né? Aí a Não gente tem vai como, indo. não tem como. E foi até interessante, eu não tinha reparado, né? Que depois de quase 1 hora, mais de 1h10, a gente não tinha falado sobre IA, né? Eu também peguei isso É. aqui. E isso mostra a validade do que a gente tá trocando aqui. Não é roteirizado, não tem nervosismo ao redor, não precisa cumprir pautas específicas. A gente tá falando de interesses comuns. Sim. Esse diálogo é importante e a gente não tinha falado. Mas coloquei, não dá pra ignorar, né, cara? Não dá pra ignorar. Não tem como. Colocar esse assunto também em pauta, porque a gente também precisa pensar, porque isso também tá falando aos nossos ouvidos como construtores de marcas ou para saber sobre a nossa própria marca. E tá marca, falando no ouvido do nosso cliente consumidor também, né? Que é o mais importante, eu acho. Exato, é super importante. Ou seja, como as pessoas estão sentindo com isso, a pressão das pessoas sobre pensar se o seu trabalho vai ser substituído ou não. Os jornais ficam colocando isso, aí você fica assim... Meu Deus do céu, né? Eu sou atendente, né, numa padaria, será que já vai trocar e tal? Ou seja, leva um problema para quem está lá e daqui a pouco pode ser que sim, mas então traga uma outra perspectiva, outros elementos para que essa pessoa também se informe, né? Tem um monte de coisa ao redor disso que acho que é muito interessante discutir, porque a IA é uma realidade e acho que ela traz uma transformação tão significativa ou maior do que a própria internet trouxe, porque ela vai chegar em outros níveis e outras formas de enxergar o mundo, então isso sempre vai ser uma pauta. Mas eu acho que dá para discutir ela por outros caminhos, que é o que a gente fez aqui de maneira muito rápida, que aí torna mais interessante. Porque, de novo, a gente está muito mais preocupado em levar uma pergunta para quem nos acompanhou até aqui, para que ela fale assim, tá, é mesmo, então eu não preciso de números, de vários posts, de várias coisas criadas por IA. Eu preciso de muita qualidade. Aí como que a IA então entra nesse contexto só para me ajudar a achar mais referências, a achar uma referência gringa que é irada. Aí você muda a sua relação, pronto. É isso. Tiago, olha para aquela câmera ali, ó, rede social, onde que as pessoas te encontram, onde que elas encontram a Mob, fica à vontade. Fechou, valeu. Obrigado por quem acompanhou a gente até o final aqui da conversa. Para encontrar a gente no Instagram, @mundomob. É um Instagram muito legal, tá? Não é só porque ajuda a construir, mas de fato tem muita notícia, muita discussão sobre marca e etc. Então, para quem gosta desse assunto, tá ali um conteúdo muito legal de assimilar. Mob Inc. Recrutamento também no LinkedIn. A gente lançou recentemente um trabalho maravilhoso em vídeo, com parceria com o Mugão, que é um fotógrafo, videomaker maravilhoso, falando sobre Human Certified, ou seja, a importância da humanidade no processo, etc. A gente também tem um case maravilhoso que ou alguém já viu, que é o 0 a 100 Brasil. A gente fez em parceria com uma produtora holandesa, mais de 10 milhões de visualizações. Então, assim, tem tudo ali da Mob. Mas precisou, vai por aqueles canais, pode mandar uma mensagem lá que alguém te conecta comigo. Fechou. Todos os links aqui na descrição do nosso vídeo do YouTube. Você que chegou até aqui, já se inscreve, compartilha esse vídeo para você que acha que o seu amigo, colega de trabalho, amigo... Você acha que vai fazer sentido para ele também ouvir esse papo? Vamos para a nossa pergunta final aqui. O nosso papo. A gente falou muito sobre marca. E eu queria saber como você quer que a sua marca seja lembrada pelas pessoas. Depois de falar um monte depois de da falar marca tanto dos sobre outros, marca, toma essa. E aí como que a sua marca, como a minha marca pode como deve você ser quer lembrada, né? Como você quer que a sua marca seja lembrada pelas pessoas. Aqui você pode responder, talvez, da Mob ou falando especificamente da sua marca pessoal. Não, eu acho que me envolve como profissional inserido dentro da Mob, como ter sido o fundador dessa estrutura, então está bastante relacionado. Eu acho que dentro do nosso contexto, é muito importante entender para o nosso contexto, se as pessoas lembrarem da Mob como uma empresa muito capaz de escutar em um mundo que está muito mais disposto a falar e gritar, isso para mim vai ser maravilhoso. Uma empresa que fez um trabalho de curadoria muito grande, que se desenvolve, que é muito plástica no sentido de adaptar e respeitar a história do outro, se isso acontecer e dizer assim, cara, vocês são incríveis de escuta, isso para o meu segmento vai fazer muito sentido, isso para mim vai fazer muito sentido. Então, se puderem lembrar que a gente nunca buscou ser o palco, mas de colocar as pessoas certas em cima do palco, para mim tá ótimo. É isso, baita resposta. Boa, gostei. É difícil, hein? Nossa, difícil assim, né? De bate-pronto. Valeu demais. Bom, obrigado pelo papo, obrigado pelo tempo. E eu acho que é isso. Quem se interessou aí acho que por tudo que a gente falou sobre marcas, sobre comportamento do consumidor, entra na rede social aqui do Thiago, segue a Mob, manda uma mensagem lá para ele e tenho certeza que
A partir de agora vão ter outros, talvez outros questionamentos sobre marca. Enfim, acho que tá entregue, né? Tá entregue. Outros bons encontros. Acho que bons encontros. O que você proporcionou aqui, vamos formar uma comunidade aqui, pessoal, em torno do que o Lucas está provocando. Acho que isso vai ser incrível. Obrigado pelo convite. Obrigado, valeu. Você também chegou até aqui, mais uma vez se inscreve, curte, compartilha esse vídeo e ativa o sininho lá para você não perder nenhum novo vídeo, nenhum novo conteúdo que a gente posta diariamente aqui no nosso canal. Agradecer aos nossos apoiadores aqui do Papo de Marca Podcast, agradecer a Sabor Experiência. Se você está buscando aí uma empresa de catering, então você vai fazer um evento corporativo, um evento social, eles vão ter a solução para te entregar para você e personalizar para sua entrega. Já clica aqui também, o link está na descrição. Agradecer à agência B-Hub, que sempre nos recebe tão bem aqui nos estúdios em Moema, em São Paulo. A Clima Filmes também, que faz a produção e a direção, distribuição, todo desse podcast aqui. Agradecer também a você mais uma vez. Tá entregue mais uma semana. Te vejo na semana que vem. Valeu!